Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à sua casa! No episódio de hoje, a gente vai falar sobre sanitários. Sim, sejam eles sociais, sejam eles conjugados a um quarto, que aí é o sanitário da suíte. Mas hoje a gente vai falar, dar algumas dicas de ações que você consegue dispor aí na quarentena, né, mesmo em isolamento social, para tentar dar uma cara nova pro seu banheiro. E junto a isso, a gente vai falar sobre algumas questões técnicas importantes a observar, que principalmente para você que mora em apartamento ou numa unidade dentro de um condomínio, pois existem algumas questõezinhas burocráticas a se observar que são muito importantes e garantem não só a segurança da sua família, como a do condomínio como um todo. Uma das primeiras coisas a falar é com relação à observação da norma NBR 16280, que foi lançada, né, entrou em vigor em 2015 e ela veio regulamentar as reformas dentro de apartamentos e unidades que são internas a um condomínio. Isso vale tanto para edifícios residenciais, quanto edifícios de salas comerciais, quanto de condomínios de casas residenciais. Então, qualquer unidade que esteja interna a um condomínio, é primordial que qualquer reforma e intervenção seja observada essa norma técnica, né? Essa norma veio responder uma necessidade que tinha, pois algum tempo atrás, eu não sei se vocês lembram, houve um acidente muito triste, muito severo no Rio de Janeiro a respeito de uma reforma que estava sendo feita num apartamento e não tinha acompanhamento técnico, nem de um engenheiro e nem de um arquiteto, e os prestadores, pedreiro, enfim, o pessoal, né, que estava trabalhando nessa unidade, acabou demolindo parte de uma viga, que é um elemento estrutural que suporta o edifício, e isso trouxe a queda total do edifício, matando algumas pessoas. Então, houve a necessidade da criação dessa norma que regulamenta esse tipo de obra dentro da unidade, né? Aí você me pergunta, Mariana, por que isso é importante? Por que você está falando sobre isso no tema de hoje, que é sanitários? Isso não é importante só para uma reforma ou intervenção em um sanitário. Ela é importante para qualquer intervenção que você faça, né? Muitas pessoas vêm até o escritório solicitando a nossa responsabilidade técnica pela obra que eles vão executar na sua unidade, né? Então, às vezes, alguém que vai trocar o piso, o forro, né? Não necessariamente esteja precisando de um projeto, ou sim, mas vem solicitar que a gente se responsabilize pela obra e acompanhe ela, né? Garantindo aí a segurança não só da família, que posteriormente irá utilizar o imóvel, como também do edifício. O que eu quero que vocês entendam é que isso não é importante, é importante demais, né? Não é apenas um documento que você entrega para o seu síndico e ele libera isso. Existe uma série de questões e responsabilidades por trás disso. Qualquer ação que aconteça dentro da sua unidade, por menor que você ache que ela seja, poxa, mas eu vou só trocar o meu piso, poxa, eu vou só mudar meu vaso sanitário. Se essa troca de vaso, chuveiro, não sei, que você esteja fazendo no seu banheiro, ela, por algum motivo, danificar uma prumada de ligação de água ou esgoto, ou muito pior, uma rede de gás interna do seu edifício, já que hoje em dia os edifícios estão sendo entregues, principalmente os residenciais, com aquecimento a gás. Então existe um aparelho de aquecimento a gás, geralmente na área de serviço, que distribui o aquecimento para os banheiros aí no chuveiro, nas torneiras, enfim, depende da sua unidade. Então pensa como isso pode ser difícil, pode ser complicado, como isso pode colocar não só a sua vida em risco, como a dos seus vizinhos, mas principalmente pensa, poxa, será realmente que eu preciso pagar um arquiteto, um engenheiro para se responsabilizar por isso? Sim, você precisa. E essa não é uma garantia para você, é uma garantia de que, por exemplo, se o seu vizinho for fazer uma obra igual ou mais
profunda que a sua, assim, né? Que vai fazer mais alterações, coisa e tal, que você também esteja em segurança, né? Porque você vai saber que ele também vai ser obrigado, né, pela norma, a contratar essa responsabilidade técnica e que ele não vai fazer nenhuma ação, como, por exemplo, demolir parte de uma viga, ou de um pilar, ou uma estrutura do seu edifício, e coloque em risco a sua vida e a da sua família. Eu acho que isso, não só para mim, mas para todo mundo, é indiscutível, né? Isso é importantíssimo. Então, assim, eu queria colocar para vocês que, assim, eu vou dar algumas dicas básicas, naturalmente que elas não vão interferir em nenhuma rede estrutural de vocês, mas eu quis dar essa informação aqui porque muitos dos meus clientes vêm atrás de mim, né? Ah, você emite só o documento? Não, a gente não emite só o documento. Se eu estou me responsabilizando pela sua obra, eu preciso necessariamente ser responsável por ela. O documento em si, ele nem tem tanto valor, né? Ele é só um papel ali dizendo que eu me responsabilizo. A parte efetiva dessa responsabilidade técnica, e se você mora em prédio e já passou por reforma, você vai saber muito bem a necessidade dessas siglas, né? Que é a ART, que é emitida por um engenheiro civil, que está associado ao CREA, ou uma RRT, que é emitida por um arquiteto que está associado ao CAL, que são os conselhos profissionais de cada uma dessas profissões. Então, o que eu queria realmente é que você pensasse que não é só um papel, entendeu? Não é só algo que o seu síndico está pedindo a mais. Isso é garantia para você, na sua reforma, manter a segurança sua e dos seus vizinhos, e que quando seu vizinho for fazer uma reforma, ele vai garantir a sua segurança da sua família. Então, assim, entenda que isso é importantíssimo. Dito isso, eu gostaria de aproveitar e passar para vocês também a ideia de como é importante você não só contratar o arquiteto por conta de um papel, por conta de uma responsabilidade técnica, né? Ah, aquela arquiteta vai ser responsável pela minha obra. Sim, isso é muito importante. Nós aqui no escritório, nós realmente nos responsabilizamos. A gente não vende a RRT como um documento à parte. Isso não é negociável. Se a gente se responsabiliza por alguma obra ou reforma, a gente realmente garante que ela vai sair de acordo com as normas, né, técnicas de segurança. Então, isso eu acho que não é desperdício de dinheiro, isso é investimento. Mas, principalmente, muitos clientes chegam até mim solicitando que eu seja responsável pela obra. Eu ofereço alguns outros serviços, né, que a gente tem aqui no escritório, como, por exemplo, projeto, auxílio na escolha dos acabamentos, no planejamento da marcenaria, na indicação das peças de marmoraria e tudo mais. Aí, não, mas eu já sei tudo que eu vou fazer, só vou trocar o piso e vou colocar o forro lá no meu banheiro. Então, tudo bem, então eu vou me responsabilizar, vou em algumas visitas até a obra, verificar se o que eu estou me responsabilizando realmente está sendo feito de acordo com o documento. Mas o que acontece na maioria das vezes é tipo uma ação no meio da obra: Mari, deu problema, eu não sei o que eu faço com a iluminação, o piso que eu comprei não tá dando certo, não gostei. Então, assim, para que vocês entendessem que, assim, é importante o trabalho do arquiteto, esse auxílio, esse planejamento para sua obra, para sua reforma, mesmo que ela seja uma reforma de um banheiro, entendeu? É um investimento que você faz com a garantia de sucesso, né? Então, você consegue planejar e tomar decisões muito importantes e que vão te custar bastante dinheiro de uma forma decisiva, entendeu? Porque aí você já vai ter estudado todos os casos possíveis em questão de iluminação, opção do acabamento da pedra da bancada, de como que vai funcionar o seu gabinete, como que se vai ter nicho dentro do box para você apoiar os seus shampoos, né? Enfim, uma série de detalhes. Até mesmo o revestimento, né? O tamanho da peça. Dependendo do tamanho do seu banheiro, ela é fundamental, a escolha da dimensão da peça. Às vezes você gosta de um acabamento e você fala: mas só tem a peça grande. Não tem. As peças, elas vêm em diversos formatos com os mesmos acabamentos. Geralmente, os fabricantes de revestimentos e piso,
eles fazem vários acabamentos: polido, acetinado, rústico, de 1,20 m por 1,20 m a peça, de 82 centímetros por 82 centímetros. Então, assim, isso é muito disponível, entendeu? Não é só porque você foi numa loja X e viu ele daquele jeito que ele vai ser assim, daquele jeito. Entra no fabricante indicado, verifica daquela linha quais são as peças, os acabamentos disponíveis, e aí eles, até nesses sites, eles te dão indicação de onde que você pode comprar a peça que mais vai se adequar à sua necessidade. Então, pensa com carinho com relação a isso, porque mesmo uma reforma dentro de um banheiro, é extremamente importante o acompanhamento de um profissional da área técnica.